Bom, pessoal, boa tarde. Retomando a nossa sessão de julgamento do dia 3 de setembro de 2020, período da tarde, a primeira turma da terceira Câmara, na segunda sessão do CARF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Nós estávamos aqui na sessão, no item, nós fizemos os itens da vista, né, de mesa, e prosseguindo, a gente vai para o item 121. Aqui eu acho que são embargos, né, da doutora Fernanda. Isso. É embargante Fazenda Nacional, interessado José Martins. É isso? Embargante foi a presidente da primeira turma. Não, embargante foi a Fazenda, tá escrito aqui. Ah, é? É, tá falando aqui, não sei o que é. Pra mim não apareceu isso não, pra mim apareceu como embargante a presidente da primeira turma, no caso seria você, e interessada Fazenda, e tanto que embargos nominados para copiar e colar artigo 67. Ah, tá. Ou, desculpa, artigo 57. É a do 57, né? Uhum. Tá. Bem, mas aqui tá falando que era Fazenda, aqui na pauta. Será que é outro? É o 121. José Martins Albuquerque. Bom, enfim, o meu, eu tô olhando na página, quer dizer, julguei de acordo com a página 626 do processo, que são despacho de admissibilidade dos embargos, e embargante seria a presidente da primeira turma. Enfim, abrindo aqui, trata-se de embargos nominados após pela presidente da primeira turma, em face do acórdão tal, proferido na primeira turma, no dia 17/1 de 2020, assim emendado. Imposto de renda pessoa física, exercício 2000, depósitos bancários de origem não comprovada, regimento interno, multa de ofício e vedação ao confisco. A parte dispositiva, assim foi redigida, acórdão dos membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares. Recebido o processo para análise de admissibilidade, foi verificada a existência de erro material devido ao lapso manifesto, o qual deverá ser analisado mediante prolação de novo acórdão. Assim, na condição de presidente da turma, prolatora do acórdão apresenta embargos nominados para correção do lapso no voto condutor, que, suscitando a aplicação do disposto no artigo 57, adotou como seus fundamentos e termos do voto condutor do acórdão da DRJ em relação às preliminares alegadas em sede recursal, conforme é certo abaixo. No presente caso, com relação às preliminares levantadas, quebra de sigilo e retroatividade da Lei 10.174, e legitimidade do imposto de renda apurado com base em extratos bancários e busca pela verdade material, que não se diferem do quanto levantado na impugnação e detalhadamente analisado e fundamentado pela decisão de piso, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ. Todavia, não houve integral transcrição dos termos do voto consoante, parágrafo 3º, artigo 57. Pois bem, aqui eu só disse que no caso em análise não foi atendido o requisito, o motivo, explicitei que o motivo da não transcrição foi de que, a despeito de ter invocado o mencionado artigo para confirmar e ratificar que o entendimento da relatora era igual ao da decisão de piso e que não houve nenhum fato novo ou argumento novo pelo recorrente em sede de recurso, a relatora abordou os pontos levantados pelo recorrente. No tópico em que se discorre sobre depósito bancário de origem não comprovada, trata a relatora sobre a aplicação da presunção, sobre a verdade material, sobre a legitimidade do lançamento com base em depósitos bancários, além de outros pontos. Seguem excertos do voto condutor sobre o tema. Aí eu copiei determinadas partes do voto em que justamente fala sobre a questão do sigilo, não falei especificamente sobre a irretroatividade da lei.
mas falo sobre a legitimidade do imposto de renda com base em depósitos bancários, sobre a presunção do artigo 42, sobre a busca do princípio da verdade material. Então, ao meu ver, o voto teria abordado os pontos e não teria sido omisso nos argumentos do defendente. No entanto, por uma questão formal, em respeito ao ponto determinado no regimento, pelo fato de ter citado o artigo 57, não ter copiado e colado tudo, copiei e colei tudo. É isso. Aqui, na verdade, foram embargos inominados e não tem, na verdade, o que se alega não é que é um erro material só, não foi nem omissão, né? Mas erro material por não ter copiado e colado, não foi? Só por não ter copiado e colado o artigo 57 lá, fala que tem que colar, né? É isso, aí eu quis mencionar que, apesar de que quando até você comentou comigo, eu falei, não vou mais, nunca mais mencionar o artigo 57, porque, na verdade, é o que eu disse, né? Foi aquilo que eu tinha conversado até com a Maria Helena também. Eu menciono apenas para dizer que eu concordo com a decisão de piso, mas não mencionei mais e não mais mencionarei, porque acho desnecessário copiar e colar, são páginas e páginas de voto, páginas e páginas de copiar e colar artigo e fundamento e tal, e eu, particularmente, não tenho uma facilidade, não sei se é uma dificuldade minha ou se é no próprio PGD, eu não tenho facilidade de formatação e correção das palavras quando eu copio e colo. Então, assim, eu passei, nem sei dizer quanto tempo, porque eu vou, quando eu copio e colo, parece um monte de coisa vermelha, um monte de símbolo diferente, dá um super trabalho, então eu não mais menciono. Mesmo que eu concorde, eu só digo que eu concordo, faço dos fundamentos os meus e sigo, como sempre, dando as minhas razões, mas eu não mais menciono. E eu só fiquei na dúvida de como seria a decisão, porque... eu tô aqui pensando em redigir aqui, mas a gente vê aqui. Porque como eu nunca tinha visto, aí eu não sei como é que é a minha conclusão, o que decide o colegiado. Acho que seria reratificar o acórdão, sem acolher os embargos sem efeitos infringentes para reratificar o acórdão 2301006993, de 17 de 1 de 2020, para, sanando o vício material apontado, integrar-lhe os termos da decisão de PIS, integrar-lhe o conteúdo da decisão de PIS nos termos do artigo 57, parágrafo 3º do RICAF. Seria mais ou menos isso. Entendi. Copiei e colei tudo aí já. Para integrar no corpo do voto os termos da decisão recorrida, conforme artigo 57, parágrafo lá do RICAF. Lá eu vou copiar aqui direitinho. Seria mais ou menos isso. Terceiro. É isso. Alguém tem algum questionamento? Porque essa foi uma discussão aqui da turma, para quem está chegando agora, a gente tinha essa dúvida se a gente tinha que copiar quando a gente invoca o artigo 57. Essa questão da decisão de piso e tudo aí por uma questão, a gente até submeteu a doutora Maria Helena respondeu e falou que realmente tinha que integrar e tudo, e o próprio manual menciona que teria que copiar, e até mesmo por uma questão de busca, porque se a gente não coloca, na hora que a gente utiliza a nossa ferramenta de busca também, a gente não aparece, né, a fundamentação para quem está buscando exatamente aquele acórdão lá, e as pessoas não têm acesso ao acórdão de primeira instância para estar lá consultando o que está escrito, entende? Então, por uma questão de facilitar, né, as coisas, a gente tem que transcrever o que você está reiterando no artigo 57. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Seu áudio tá ruim pra caramba. Tá bem lá longe. Tá, mas tá meio estranho, mas... porque talvez estão passando aqui na rua com um monte de barulho aqui. Eu acompanho. Doutor Kleber?
Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para reratificar o acórdão 2301-006993, de 17/1/2020, para, sanando o vício material apontado, integrar ao corpo do voto a transcrição do acórdão recorrido nos termos do artigo, vamos ver se está certo, do artigo, deixa eu copiar aqui, parágrafo 3º, do artigo 57, parágrafo 3º do RICAF. Vamos ver se está certinho agora. Ver se está certo aqui. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos sem efeitos infringentes, para reratificar o acórdão tal, da data tal, para, sanando o vício material apontado, integrar ao corpo do voto a transcrição do acórdão recorrido nos termos do artigo 57, parágrafo 3º do RICAF. Certo? Seria isso? Então, vamos para o próximo. Próximo do Dr. Paulo. Ok, nós temos aí um... Lodovico. Pode ir. Deixa eu só chamar o item 122. Perfeito. Bom, trata-se de uma auto-infração em que foram apuradas as infrações de omissão de rendimento do trabalho com vínculo empregatício, omissão de rendimento da atividade rural, falta de recolhimento do imposto sobre ganho de capital e omissão de rendimento caracterizados por crédito bancário de origem não comprovada. Bom, o sujeito passivo apresentou impugnação que manteve a exigência. Revela destacar que a decisão de piso reputou não impugnada algumas matérias, que foi a omissão de rendimento de pessoa jurídica, omissão de rendimento da atividade rural e falta de recolhimento do imposto sobre ganho de capital. Então, matérias incontroversas. Cientificado, ele apresenta recurso, em suma, alega ter impugnado integralmente a exigência, bem como sintetiza as razões de recurso nos seguintes termos. Preliminarmente, seja reconhecida a decadência em relação ao calendário de 99, tanto no que se refere ao suposto ganho de capital, quanto aos depósitos bancários reputados não comprovados. No mérito, seja julgado insubsistente outra infração, anulando o lançamento tributário como um todo, no que tange a ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, vez que se trata de mera presunção e não efetivo oferimento da renda. O afastamento da aplicação dos juros com base na taxa Selic, bem como a multa punitiva aplicada pela suposta falta de pagamento de recolhimento do tributo. Bom, só uma parte, a decisão de piso acolheu em parte as teses defensivas, excluindo os depósitos bancários inferiores a 12 mil. Então, isso não integra a lide. Bom, eu não conheço a arguição de violação de preceito constitucional, exemplo da arguição da natureza confiscatória da multa de ofício. Eu rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, que se deduz da alegação de que teria havido impugnação das matérias reputadas em controvérsia. Ocorre que a defesa não aduziu nenhuma alegação de mérito pertinente a tais matérias, a saber, omissão de rendimento do trabalho com vínculo empregatício, omissão de rendimento da atividade rural, falta de recolhimento do imposto sobre ganho de capital. Do exposto, rejeita essa tese, firmando o entendimento de que tais matérias são incontroversas. Conheço das demais matérias. Quanto à arguição de decadência pertinente à infração de omissão de rendimento caracterizado por depósito bancário, eu aplico a súmula CARP 38, que diz que o fato gerador ocorre em 31 de dezembro. Então, considerando que a exigência poderia ser constituída validamente até 31 de 12 de 2004, se tratando do ano calendário de 99, e a válido do lançamento que foi cientificado a sujeito passivo em 3 de 11 de 2004.
Quanto à arguição de decadência pertinente à infração de ganho de capital, que será apreciada por se tratar de questão de ordem pública, já que não foi suscitada com a impugnação, esse lançamento está regido pelo artigo 173 do CTN, por não se afigurar lançamento por homologação, dada a inexistência de pagamento antecipado do imposto, ao teor do demonstrativo de folha 637. Assim, o prazo começou a fluir 1 de 1 de 2000, expirando em 31 de 12 de 2004, sendo válido o lançamento cientificado em 3 de 12 de 2004. Então, eu afasto a decadência. No mérito, o contribuinte contesta a presunção legal e eu estou afirmando aqui a aplicação da lei, não precisa falar muito sobre isso, né? Ele questiona também aqui a questão da incidência da taxa Selic, eu cito a súmula CARF número 4. Então, eu mantenho a exigência dos juros moratórios apurados com base na taxa Selic. Com base no exposto, voto por não conhecer da arguição de inconstitucionalidade, conhecendo das demais matérias, afastar a decadência. Eu acho que aqui rejeitar preliminar também, que eu entendi que ele suscitou uma preliminar de nulidade, entendeu? Da decisão de piso. Então, vou incluir aqui, rejeitar preliminar, né? Então, afastar a decadência, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, esse é o item 122, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, afastar a decadência, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. 123, Dr. Kleber, Maria Bonfim Dias. Maria Bonfim Dias. Só um momento. Então, é uma auto-infração do exercício 2004, no calendário 2003. A infração foi omissão de rendimento caracterizado de depósito bancário, em relação às quais a contribuinte regularmente intimada não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados na operação. Então, ela questiona, coloquei recurso voluntário aí, mas na realidade ainda na impugnação, nulidade do auto-infração por violação do sigilo bancário, provas ilícitas, nulidade do auto-infração por violação do direito de defesa, de forma que o crédito no valor de 222 mil pertencia à empresa EBS, Empresa Valores Sintéticos, que o crédito no valor de 40 mil reais foi feito por Demétrio Rodrigues Melo, sobrinho da contribuinte, em devolução de um empréstimo, feito a ele em 2002. O DRJ considerou improcedente e manteve o crédito tributário. Recorrente, então, no recurso voluntário, alega o seguinte, que a quantia de 222 mil, ela insiste nessa tese, né, de 222 mil pertencia, na realidade, à empresa EBS. Informação essa, ela diz, respaldada por recibo comercial e por uma declaração emitida pela referida empresa, em que expôs que este valor lhe pertencia, que os saques efetuados pela contribuinte foram devidamente repassados à empresa e que tal importância era proveniente de sua atividade comercial. Informa também que o valor de 40 mil efetuado em 20 de 11 de 2003 foi originado da devolução de empréstimo concedido no ano calendário de 2002 ao senhor Demétrio, sobrinho dela, residente em Taguatinga Norte, no Distrito Federal. Ela diz que restou comprovado por um recibo comercial e um comprovante de transferência eletrônica no valor de 20.105 de 2002. Ela requer, então, que seja afastada a multa de ofício também por constituir em verdadeiro confisco ao patrimônio da recorrente, viola a Constituição. Esse é o relatório. Então, quanto à questão da multa confiscatória, eu não conheço da matéria, por força da súmula CAS número 2. Quanto ao mérito, eu transcrevo o acordo recorrido. Bom, então, trata-se de omissão de rendimentos. Na realidade, ela apresentou a declaração de ajuste anual do exercício, né, de 2004 no calendário de 2003, elas são rendimentos de 9 mil
e rendimentos isentos de R$16.000. A fiscalização verificou movimentação financeira relativamente ao ano calendário no valor total de R$316.000. Estimada a comprovar de depósito bancário, conforme o extrato bancário, ela informou que R$222.000 pertencia à empresa e os R$40.000 foi um empréstimo de seu sobrinho. A fiscalização diligenciou contra terceiros, colheu documentos e informações. A fiscalização examinou os documentos e as informações e concluiu que a justificativa apresentada era inconsistente. Na impugnação, a contribuinte não apresentou nenhuma justificativa que pudesse comprovar a origem do depósito bancário. Portanto, permanece incólume a infração de omissão de rendimentos, conforme apurado no auto de infração. Então, ele agora, a DRJ vai fazer aqui um grande arrazoado sobre a legalidade dessa operação, da presunção, né, feita pela fiscalização, mas o que nós vemos aqui são meras alegações que, embora ela tenha apresentado declarações da empresa, a fiscalização fez uma circularização, né, até a empresa, o que ela informou e concluiu que era inconsistente as afirmações da recorrente. Então, ela era obrigada, a senhora contribuinte, a comprovar a origem do depósito bancário, né, a justificativa do R$222.000 dos R$40.000. A justificativa apresentada pela senhora contribuinte não comprova a origem dos créditos, notadamente o crédito do valor de R$222.040. As diligências procedidas pelo autor do procedimento de fiscalização demonstram que a justificativa apresentada pela senhora contribuinte era inconsistente. Então, o fiscal não aceitou as provas porque ele fez diligências e comprovou que era inconsistente as afirmações. Então, eu também concordo com a fiscalização e com a DRJ do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e nego o provimento ao recurso. Esse é o voto. Quer algum questionamento? A fiscalização até circularizou, né? Não comprovou. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. Então, item 123, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento. Item 124, Ricardo Orfredi, do Dr. Paulo. Ok, nós temos aí uma auto de infração que exige crédito tributado decorrente da infração de omissão de rendimento caracterizadas por crédito bancário de origem não comprovada. Eu transcrevo o relatório da decisão recorrida, né? E vou aqui ressaltar as teses defensivas que ele alegou na impugnação, que ele reitera no recurso voluntário. A da prescrição dos meses de janeiro a julho de 2004 diz que todos os valores depositados estariam comprovados pela documentação anexada já que administra imóveis junto ao seu sócio. A autuação teria sido dada pelo seu desconhecimento fiscal, informação desencontrada do Banco Itaú, também em razão do tempo decorrido e pela falta de informação esclarecedora da Receita Federal. Durante a ação fiscal, o contribuinte já havia apresentado os elementos de prova não tendo sido aceitos e nem sequer foi elaborada a diligência para coligir as provas antes de autuar. Não poderia ter sido enquadrado na legislação de depósitos bancários, pois a conta tal possuía a movimentação de uma administradora de imóveis. Alega que o fisco teria concordado com os repasses de cheques aos proprietários dos imóveis. Afirma que o patrimônio do autuado e seus sócios seriam compatíveis com os valores declarados à Receita, não cabendo o lançamento. Diante da questionável quebra do sigilo bancário, o fisco teria tributado todo o patrimônio do contribuinte adquirido em mais de 24 anos de trabalho, ferindo princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Se coloca à disposição para pagar um valor proporcional e justo, caso exista algum valor tributável não declarado à Receita. Bom, a impugnação foi julgada improcedente e ele reiterou as alegações defensivas.
Bom, no que diz respeito à matéria devolvida a esse colegiado, a defesa reitera os argumentos da impugnação já enfrentados na decisão recorrida, cujos fundamentos na parte que acolhe e adota com razões de decidir serem transcritos. Aí a decisão aqui contextualiza o lançamento, refere-se à legislação aplicável, né? E vamos onde ela enfrenta as teses do contribuinte. Segundo o sujeito passivo, o mesmo teria sido autuado por seu desconhecimento fiscal, informação desencontrada em razão pela falta de informação da Receita. Entretanto, tais argumentos do contribuinte não têm o condão de justificar a origem dos depósitos objeto do lançamento. Aduz o contribuinte que o fisco teria tributado todo o patrimônio adquirido por ele em seus 24 anos de trabalho, que a fiscalização teria que diligenciar antes de atuar. Em relação ao acima exposto, é imperativo esclarecer que foram tributados apenas os depósitos que hoje dirigem o contribuinte furtou sem justificar, como determinado pela legislação tributária já mencionada, não havendo qualquer vínculo com o patrimônio do contribuinte. Quanto ao fato de a fiscalização não ter diligenciado, é mister ressaltar que a autoridade tributária tem a competência legal para decidir quando e como será praticada uma diligência. O contribuinte entende que as provas trazidas ao processo durante o procedimento fiscal comprovariam a origem de toda a sua movimentação bancária, pois o autuado e seus sócios são administradores de imóveis. Alega que a fiscalização teria acatado que os cheques foram repassados aos proprietários dos imóveis administrados. No que diz respeito ao acima alegado, o autuado não conseguiu demonstrar que a fiscalização teria acatado a hipótese de que os cheques teriam sido repassados aos proprietários dos imóveis que o contribuinte administrava. Além disso, ainda que tal afirmativa estivesse provada, o impugnante continuaria na obrigação de trazer ao processo elementos de prova com datas e valores compatíveis com cada depósito a ser comprovado. Repito que nos casos de depósito bancário de origem não comprovada, o contribuinte precisa apresentar documentação comprobatória que comprove efetivamente a procedência de cada valor depositado e também da sua natureza. Ademais, os elementos de provas devem ser compatíveis com datas e valores de cada depósito a ser justificado, o que não foi feito pelo interessado. Importa ressaltar que a própria lei foi quem estabeleceu essa presunção de omissão de rendimento, que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária é regularmente intimado não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. A fiscalização deixou bem claro no termo de verificação fiscal que o contribuinte não relacionou cada prova ao respectivo depósito a ser comprovado, como pode ser observado a folha 156. Analisando-se as provas anexadas ao processo, verifica-se que, de fato, o contribuinte furtou-se de vincular algum elemento de prova a qualquer depósito de origem não comprovada listado às folhas 162 ao 170, em face da conta número tal, do Banco Itaú, não sendo possível constatar nexo de causalidade entre a documentação apresentada e os depósitos de origem não comprovada. Portanto, não houve a comprovação da origem dos depósitos bancários apurados pela fiscalização, devendo ser confirmada a infração tributária apontada no lançamento. Por oportuno registro, não ser possível afastar a exigência que tem fundamento em lei com base em juízo de proporcionalidade, que essa tese eu não vi bem enfrentada aqui. Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, no mérito negar-lhe provimento. Deixa eu ver se... Meu mouse travou aqui, não estava conseguindo. Ok, pelo que eu transcrevi aqui da tese, do resumo da impugnação, ele não reiterou a arguição de decadência, ele reitera a alegação de que os créditos bancários têm origem na atividade de administração de imóveis, então não tem nenhum argumento de decadência aqui, no meu voto, né? Ok. É como voto. Algum questionamento, pessoal? Doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Não saiu o seu áudio. Eu acompanho. Doutor Kleber? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. O áudio do Maurício também está meio ruinzinho. Também acompanho. Tá. Eu acompanho também.
Então, o item 124, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Item 125, a doutora Fernanda Sandra Regina Virgílio. Vamos lá. Depósitos bancários de origem não comprovada. Trata-se de infração no imposto de renda da pessoa física, ano calendário 2006, cujo montante calculado até 2009 totalizava 232 mil. Cumprindo determinação do MPF, realizou-se fiscalização da contribuinte em tela, tendo sido a ação fiscal iniciada com a emissão de termo de início do procedimento fiscal. O procedimento e as infrações foram relatadas pela autoridade, um termo de verificação e descrição de fatos e enquadramento legal. Os fatos apurados pela fiscalização e relatados no documento consolidam a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário sem origem comprovada. Os valores da base de cálculo correspondente às omissões encontram-se consolidados, a discriminação. A fiscalização foi finalizada com a emissão do auto, com ciência da contribuinte na mesma data, a qual apresentou a impugnação. Preliminarmente, requer que seja julgado nulo, alegando prejuízo do seu direito de defesa, que a base de cálculo estaria majorada do tributo em relação aos valores coletados nos extratos bancários, tendo em vista que muitos estavam incorretos, tinham sido devolvidos, tinham valores de empréstimos realizados que estavam dentro dessa movimentação bancária, que tinham valores que transitaram em espécie, que foram computados como receita tributável e que não seria. Anexa um demonstrativo das bases de cálculos que ela entende que seria correta, bem como planilhas com relação de depósitos efetuados em dinheiros e cheques devolvidos. A DRJ analisa a nulidade, ela afasta, por entender que foram atendidos todos os requisitos. No que se refere ao depósito, primeiro traz a fundamentação legal, toda a fundamentação legal, a presunção, ou a aplicação da presunção, a quebra do sigilo bancário, enfim, trazendo ao caso prático, a contribuinte argumenta que a fiscalização apurou base de cálculo maior em relação aos valores coletados nos extratos emitidos pelo HSBC, pois computou valores de forma indevida. Na compulsão dos autos, verifica-se que a interessada durante a ação não apresentou informações ou documentos que comprovem a origem de todos os depósitos efetuados nas suas contas, relacionadas às folhas 53 a 59. A partir das informações contidas em extratos emitidos pela HSBC, dos demonstrativos elaborados pela fiscalização e apresentados à interessada, bem como demonstrativos e planilhas elaborados pela própria impugnante, a DRJ fez um comparativo desses dados apontados, ou seja, parou, analisou detalhadamente toda a documentação apresentada pela contribuinte. Tá? Com relação aos valores referentes aos cheques devolvidos, cabe observar que não há coincidência entre os valores identificados nos documentos apontados pela contribuinte e aqueles apontados pela fiscalização, bem como as datas dos créditos considerados na apuração de base de cálculo são posteriores àquelas referentes na devolução dos mencionados cheques. Quanto à alegação de que foram acrescentados à base valores de empréstimos realizados junto à própria instituição bancária, a interessada não agregou aos autos documentos que esclareçam e comprovem tal contrato de mútuo. Em relação a argumentos que transitaram por sua conta, valores em espécie que foram anteriormente sacados, depositados novamente para a cobertura de saldo do devedor, vale ressaltar que também a impugnante não apresentou comprovantes que corroborem a sua alegação. Logo, pela análise da série histórica dos eventos mencionados na impugnação, pela falta de documentação hábil que corroborem as suas alegações, não há como prosperar o argumento, e tampouco
atender ao pedido de recálculo do tributo devido. Sendo assim, foi negado provimento, impugnação. Em sede de recurso, a contribuinte repisou as suas alegações, segue sustentando que deveria ser cancelado e que deve ser cancelado o lançamento fiscal pelos motivos analisados. Partindo para o meu voto, quanto a preliminar, novamente, assim como a da RJ, eu afasto, por entender que foram atendidos todos os requisitos e não foi, em momento algum, prejudicado o seu direito de defesa. Quanto ao depósito bancário de origem não comprovada, também eu trago a fundamentação, assim como foi feito pela DRJ, eu registrei, que de forma direta e objetiva, que a recorrente não trouxe nenhum novo documento para respaldar as suas alegações, e além disso, a tabela que ela juntou em sede de impugnação e, de novo, em sede de recurso, ela foi analisada e detalhada pela DRJ, que consta, inclusive, o comparativo no bojo do seu voto. Então, trago mais uma vez, para não copiar e colar as argumentações da DRJ, eu trago a minha fundamentação do artigo 42, da presunção de rendimentos, quebra de sigilo bancário, e pela falta de documentação probatória, eu sigo rejeitando a preliminar e negando o provimento ao recurso voluntário. Ok, doutora Fernanda. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Item 125. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Item 126, o último item da pauta da manhã. Aí a gente vai adentrar na da tarde. Do Dr. Kleber, Sônia Maria Coelho. Sônia Maria Coelho. Uma auto-infração relativa ao imposto de renda da pessoa física pelo teu contribuinte incorrido na seguinte infração: omissão de rendimento caracterizado por depósito bancário com origem não comprovada. Na impugnação, ela alega o seguinte: pelo menos 35.316 do total considerado como omissão de rendimentos corresponde a depósitos bancários inferiores ou igual a R$1.000. Nos termos do artigo 42, parágrafo 6º, 2, não são consideradas como receita omitida. Ela pede a anulação do auto-infração, requer a revisão dos cálculos do alegado crédito tributário. A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, e conformado o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações. Então, vocês viram aqui que ela não contestou a questão do lançamento, com exceção de pedir anulação e pediu que se recalculasse, revisão dos cálculos, Então, eu faço aqui a transcrição do voto da DRJ por concordância, Preliminar de nulidade não está presente no artigo 59. A DRJ, então, vai fazer a legalidade do lançamento, da presunção de omissão de rendimentos, caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada. E, como não tem nenhuma contestação dos valores, ela apenas pede a nulidade e se anule, foi negado. E, com relação à questão dos R$12.000, porque ela pede a retirada, sob pedido de retirada de depósito superior a R$1.000, que não totaliza 12.000, que observamos que não assiste razão a contribuinte pelo seguinte motivo, Agora, aliás, ele cita o artigo 4º aqui da Lei 9.430, os valores se referem a esses dois, artigo 3º da Lei 9.430,
passam a ser de R$12.000, respectivamente, de 80 mil, respectivamente. Neste caso, quanto a depósitos inferiores a 12 mil listados na folha 6670, o observa somatório deste ultrapassa o limite de 80 mil, sendo, portanto, correta a consideração desse depósito no cálculo da base de cálculo. Então, ela não prova, não contesta nem prova a questão dos depósitos bancários, ela não consegue comprovar com provas idôneas e hábeis, né? E a questão dos 12 mil ultrapassa R$80.000, a questão dos depósitos inferiores a R$1.000, até R$1.000. No exposto, eu voto por rejeitar a preliminar, que ela alegou nulidade, pediu a nulidade do lançamento, e negar provimento ao recurso. Esse é o voto. Ok. Algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Não saiu o... Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo item 126. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Para a nossa pauta da tarde, item 127, relatoria do Dr. Paulo Sidney Luiz Cavalcante. Ok, o processo trata de uma auto-infração, que é por infração de omissão de rendimento, né, caracterizado por crédito bancário de origem não comprovada. O sujeito passivo apresentou impugnação que foi julgada improcedente. Em sede de recurso voluntário, ele reitera os termos da impugnação. Eu vou direto ao voto, que aí eu vou referindo a pés da impugnação e ao meu entendimento, né? Então, eu deixo de conhecer da arguição de inconstitucionalidade da aplicação da multa de ofício no patamar de 75% face à vedação de confisco. Aí eu cito a súmula CARF número 2, conheço as demais matérias. Rejeita a preliminar de nulidade do lançamento por não verificar presente nenhuma das dispostas do artigo 59 do PAF. O lançamento foi lavrado por autoridade competente, em face do sujeito passivo da obrigação tributária, não se verificando cerceamento do direito de defesa. Mantenho a exigência dos encargos moratórios calculados pela taxa Selic nos termos da súmula CARF número 4. Vou corrigir aqui. Quanto à infração de omissão de rendimentos caracterizados por crédito bancário de origem não comprovada, essa tem fundamento na presunção legal do artigo 42 da lei tal, aperfeiçoado quando o titular da conta é regularmente intimado desde comprovar a origem dos créditos bancários, como foi o caso, prescindindo da prova do efetivo acréscimo patrimonial. O recorrente admite a impossibilidade de comprovar a origem dos créditos, aduzindo que sua conta bancária foi cedida a terceiro, pessoa jurídica, mediante contrato, que está aí nas folhas 169 a 170, e utilizada para o recebimento de mensalidades escolares. Com efeito, ainda que tal prova fosse reputada idônea, não o isentaria do ônus de comprovar a origem dos créditos bancários, não cabendo a verificação alguma junto à pessoa jurídica. Ocorre que as convenções particulares não são admitidas no direito tributário para modificar a sujeição passiva ao teor do artigo tal do CTN. Além do mais, emerge do referido contrato que a conta bancária permaneceu sobre a administração do interessado, cabendo-lhe, inclusive, remunerar-se em face do contrato com os rendimentos das aplicações financeiras dos recursos depositados. Assim, é certo que lhe caberia a comprovação da origem dos recursos depositados de forma individualizada, ônus do qual não se desincumbiu. Do exposto, não obstante as alegações defensivas que no conjunto são enfrentadas nesse voto, por ter sido constituída validamente a presunção legal de omissão de rendimentos, de aplicação obrigatória pela autoridade lançadora, dada a natureza vinculante do lançamento, manifesto pela manutenção da exigência. Então, voto por não conhecer da arguição de inconstitucionalidade, conhecendo as demais matérias, rejeitar a preliminar. E, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto. Ok. Ele cedeu a conta dele, né? Ele cedeu, mas não cedeu, entendeu? A conta continuou com ele. Ele administrava a conta, que entrava em recurso de terceiros, segundo ele fala, e esses recursos depois eram repassados para terceiros.
Mas caberia ao terceiro comprovar? O terceiro não administrava a conta, era ele. Não, Se doutor fosse Paulo, o senhor está muito interposta rigoroso. pessoa, seria diferente, mas não caracterizou aqui interposta pessoa. Tem uma súmula, não tem, que fala desse negócio tem do titular? É para que... interposta pessoa a súmula. É? Não, até a súmula do titular da conta bancária. Que É o titular, é. Eu estou achando engraçado, é o contrato de laranja, né? Contrato de laranja. Contrato de laranja. Tem uma súmula, eu não sei se é a 26, se é a 32, eu não lembro qual que era. Doutor Essa João, como ela fala, a menos que comprove que a conta foi utilizada por terceiros. Então, então não é o caso. Será que o senhor consegue desligar um pouquinho? Oi? Fernando, acho que não está falando com a gente, não. Eu acho que não também. Praticamente, ele confessou que a conta dele era de laranja, né? Basicamente. Isso. Ele fez um contrato, inclusive. Ele não comprovou a origem, ele comprovou a saída do dinheiro, ok? Mas, e aí, o negócio jurídico que levou ao recebimento dos valores, eu li aqui rapidamente, ele também não até o contrário, ele argumenta, inclusive, que o negócio jurídico praticado com a empresa para a qual foram depositados a saída do dinheiro deveria ser levado em consideração pelo fisco, mas o que passou lá atrás eles não argumentam lá, não, como é que ele recebeu, enfim. Até ele comenta alguma coisa nesse sentido de valores, de mensalidades que foram recebidas, mas não há comprovação, como eu entendi aqui. Doutor João, como vota? Eu acompanho, doutor Paulo. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanha. Doutora Fernanda? Só confirmando, no final foi negar provimento ao recurso voluntário, né? Porque não foi comprovada. Isso. Rendimentos, ok. Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Também acompanho. Então, acordo, item 127, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Item 128 também do Dr. Paulo, Alexandre João da Rocha. Ok. Bom, vamos lá. Isso aí é uma notificação, esse processo trata de uma notificação de lançamento relativo ao imposto de renda pessoa física, no valor de 175 mil e tal, onde o procedimento de revisão da declaração foi constatada a omissão de rendimento ao cotejar a declaração do contribuinte com as informações constantes da DIRF. E eu sigo descrevendo aí, né? Eu transcrevo o relatório. Bom, houve impugnação que foi julgada improcedente. Ele apresenta o recurso voluntário e as teses dele referem-se aos rendimentos recebidos da VASP em face de acordo firmado nos autos da reclamatória trabalhista, aduzindo que o valor recebido seria líquido do imposto de renda, o que afastaria a glosa efetuada pelo fisco. Aduz que o valor glosado consideraria o montante total pago ao recorrente como tributável, deixando de considerar que apenas 70 mil poderia compor a base de cálculo do imposto, sendo obrigação da fonte pagadora reter o imposto devido sobre essa parcela e repassar ao fisco. Invoca a aplicação da busca da verdade material, economia processual e razoabilidade, de modo a admitir o recurso apresentado, de modo a evitar o prosseguimento do litígio na esfera judicial. Vamos ao voto. Não conheço da alegação de suposto erro no preenchimento da DIRPF revisada, no que diz respeito aos rendimentos declarados como recebidos da VASP, em face de acordo homologado pela Justiça do Trabalho por exceder os limites da lei. Registro que a busca da verdade material, economia processual e razoabilidade não autoriza esse colegiado a se manifestar acerca de matéria estranha ao lançamento. Quanto à infração de omissão de rendimentos, havendo divergência não esclarecida no instrumento do lançamento entre os valores informados pela fonte pagadora em DIRF e o que consta do comprovante de rendimentos, prevalece esse último, dada incerteza acerca da ocorrência do fato gerador. Do exposto, considerando o documento de folhas 15, que veicula exatos valores informados pelo sujeito passivo na DIRPF revisada, folhas 12, referente aos rendimentos que lhe foram pagos pela VARG, entendo que essa infração deve ser cancelada. Quanto à glosa de fonte referente à fonte pagadora VASP, a condição para que o sujeito passivo postule a compensação na declaração anual de ajuste é a posse do respectivo comprovante de retenção, ao teor do artigo tal
da lei tal. Documento esse que não foi apresentado pelo sujeito passivo e que reputo não suprido pelos elementos de informação dos autos. Então, eu voto por não conhecer da matéria estranha ali de dar parcial provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Também acompanho. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide, e dar-lhe parcial provimento para cancelar a infração de omissão de rendimentos. Esse foi o item 128. Item 129. Jamil, também do Dr. Paulo. Ok, vamos para o 129. Aqui é uma questão. Bom, eu adoto aqui o relatório do acórdão de piso, né? Aqui nós temos uma infração de... Deixa eu ver direito. Omissão de rendimento recebido da fonte pagadora Paulo Vitor de Andrade, no valor de R$ 31.500. E compensação indevida de fonte de 16 mil e tal, relativa a outra empresa. Ele apresenta a defesa dele e foi rejeitada pela decisão de piso. Cientificado recorrente interpôs recurso voluntário. Em suma, reitera a alegação de que não recebeu os rendimentos reputados omitidos, aduzindo que notificou extrajudicialmente a pessoa jurídica para que esclarecesse a informação constante da DIF, não logrando obter resposta. Aduz ainda que recolheu o crédito tributário referente à infração de compensação indevida de fonte, de modo que a manutenção da exigência quanto a esse aspecto deveria ser revista. No conheço do recurso, a defesa admitiu expressamente a infração de compensação indevida de fonte, arguindo ter efetuado pagamento antes da decisão recorrida, de modo que essa deveria ser revista. Com efeito, embora se trate de matéria incontroversa, face à desistência parcial da impugnação formalizada nos autos, ao teor do documento de afolhas tais, a decisão de piso manteve tal exigência fundada na inexistência de comprovação da fonte. Isso posto acolhe os fundamentos da defesa para consignar a ausência de litígio em relação a essa matéria, devendo ser observado o pagamento referido às folhas tais. Quanto à infração de omissão de rendimentos fundada exclusivamente em informação prestada pela fonte pagadora em DIF, o recorrente nega o recebimento, atestando não manter relação alguma com a pessoa jurídica. Esse fato, inclusive, foi levado ao conhecimento da autoridade lançadora no curso da ação fiscal, vide folhas 28, que omitiu-se enfrentar essa alegação, fundamentando o lançamento apenas na declaração do imposto de renda retido na fonte. Com efeito, a declaração prestada em DIF, unilateralmente pela fonte pagadora, tem exatamente o mesmo valor probatório da declaração unilateral do sujeito passivo, negando o recebimento desses rendimentos. Trata-se de evidente dúvida acerca da ocorrência do fato gerador que deveria ter sido sanada no curso da ação fiscal, valendo-se a autoridade fiscal do poder dever de realizar eventuais diligências de modo a esclarecer os fatos, sob pena de não se afigurar provado o fato gerador da obrigação tributária. De outro lado, passado cerca de 14 anos da ocorrência do suposto fato gerador, não vislumbra factível a conversão do julgamento de diligência, posto que a fonte pagadora não está obrigada a manter a guarda de documentos em relação aos peritos atingidos pela decadência do exposto, manifestam pelo cancelamento da infração de omissão de rendimentos. Então, eu voto por dar provimento ao recurso, cancelando a infração de omissão de rendimento, e a unidade jurídica deverá se atentar para o pagamento referido às folhas tais relativa à matéria incontroversa. Eu voto. Eu sei que isso aqui não é pacífico aqui no CAF. Eu já vi até decisão da Câmara Superior dizendo que a DIF, sim, é idônea e basta. Mas eu sempre votei desse jeito, entendeu? Então, esse aqui não dá para mim
para eu mudar esse entendimento que não acho razoável, entendeu? Principalmente nesse caso, que no curso da ação fiscal ele respondeu uma intimação que não foi recebida por quem deveria ter recebido e apreciado, dizendo isso, que não recebeu esse rendimento, entendeu? Que não tem relação alguma. Doutor João. Bom, vamos lá. Primeiro, com relação à questão em controvérsia, ao pagar a parte do fonte, ele desistiu do litígio. Isso. Em havendo desistência, quanto a essa matéria, a gente não pode conhecer por quê. Qual será o efeito de não conhecer? O débito correspondente, que está no lançamento, permanece. E tem que permanecer. Porque se ele não permanecer, o pagamento que ele fez não terá onde encontrar. Então, a situação do pagamento do débito lançado, que implica a desistência do litígio, tem como decorrência a manutenção do crédito tributário para que possa haver a liquidação na conta corrente do contribuinte, encontrando pagamento com débito. João, eu estou falando é isso mesmo, eu só estou contextualizando um pouco mais, entendeu? Mas eu estou dizendo aqui, suposto a escolha e fundamento para consignar a ausência de litígio em relação a essa matéria. Então, isso a gente não pode conhecer. Esse é o ponto. Porque o efeito de não conhecer vai ser permanecer esse crédito tributário, para haver um encontro com o pagamento acontecido. Tá bom, então eu vou mudar para não conhecer. Beleza. Agora, com relação ao valor probante da DIRF, eu concordo, em princípio, com o relator neste caso, pelo seguinte: segundo o relator, houve uma manifestação do contribuinte no curso da ação fiscal, o que, ao meu ver, e eu trabalhei muito tempo na fiscalização, ao meu ver, isso implicaria, por parte de quem estava preparando o lançamento, fazendo esse inquérito fiscal, implicaria ele checar a informação, fazendo a diligência necessária lá na fonte pagadora. Isso quando da ação fiscal ainda, antes do lançamento. Uhum. Ele tinha elementos para fazer isso. É possível fazer isso. Não seria... Se ele contesta, está lá no DIF, mas esse rendimento não é meu. E o caminho natural é ele ir na outra ponta para saber se realmente é dele ou não. E, ao que consta, pelo que o relator disse, isso não foi feito. O auditor sabia, foi informado no curso de ação fiscal, e, no entanto, ele não foi checar essa informação que ele solicitou do contribuinte, que ele intimou para o contribuinte apresentar. Então, nesse caso, eu concordo com a conclusão do relator. Entretanto, salvo que eu me filie, aliás, eu acho que a turma toda já se manifestou em processo sobre isso. A DIRF, em princípio, que é uma obrigação acessória, ela tem um valor probante. É difícil a gente afastar no âmbito do contencioso, sem que haja uma situação como tal, aqui, colocada pelo relator. É difícil a gente afastar a DIRF como fonte de uma informação fidedigna. Porque sempre, então, o contribuinte vai poder dizer: não, está na DIRF, mas eu não recebi. Em todos os casos de omissão, ele poderá dizer a mesma coisa, quando ele omitir. Então, a DIRF é uma obrigação acessória criada à fonte pagadora justamente para isso. E aí, eu entendo que cabe ao contribuinte dizer: olha, eu não tenho, trazer os elementos convincentes, dizendo: olha, eu não tive relação com essa empresa, eu não recebi esse valor. Então, em princípio, eu assumo a DIRF como suficiente. Neste caso, eu acompanho o relator pelas conclusões, porque eu entendo que caberia à autoridade fiscal diligenciar para se certificar se a informação dada pelo contribuinte fiscalizado quando a fiscalização era verdadeira ou não. Microfone, Paulo. Porque quando eu jogava isso em primeira instância, diante de uma dúvida dessa, se era relevante e se era oportuno, eu baixava em diligência a fonte pagadora e esclarecer. Não, esse rendimento decorre disso, e traria a prova desse rendimento. Realmente tem essa materialidade aqui, entendeu? Aí eu mantinha. Se não tinha isso, eu não mantinha, entendeu? Nunca mantive. Por isso eu votaria pelas conclusões desse caso. Som. Doutor Kleber, diga. Não, falou? Estava sem som. O som. Nesse caso, o senhor vai conhecer parcialmente do recurso
Isso, voto por não conhecer da matéria incontroversa, né? Não conhecendo da matéria incontroversa, tá. E tá dando provimento. Dá provimento. Como vota, doutor João? Eu acompanho o relator pelas conclusões. Doutor Kleber, ou doutor Wesley? Acompanho o relator. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Não tá saindo o áudio. Eu travei os dois. Relator. Tá. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho também. Eu acompanho pelas conclusões também. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria incontroversa, e dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros João Maurício Vital e Sheila Aires Cartacho Gomes. E tem 130 também, doutor Paulo Américo Basile. Pois bem, esse é um processo que eu achei que viesse até para a próxima sessão, mas é dessa. Em que, basicamente, eu instruí o processo aqui no voto com base em pesquisas no site da Justiça Federal. Bom, por bem descrever os fatos, adoto o relatório. O interessado impugnou o lançamento do ano calendário de 2010, onde foram incluídos rendimentos omitidos de 600 e tantos mil decorrente de decisão da Justiça Federal, resultando em imposto suplementar de tanto. De acordo com o relatório fiscal, os proventos a que se refere a ação judicial não são de aposentadoria, reforma ou pensão, por isso não seriam isentos do imposto por motivo de moléstia grave. O impugnante argumenta em síntese que se trata de diferenças recebidas como compensação por ter sido afastado do seu cargo na época do governo militar em 64, vindo a ser reintegrado em 86, quando então se aposentou. Não seriam, portanto, diferenças salariais, mas sim rendimentos de aposentadoria, pois já estava aposentado quando foram pagos. Da mesma forma, recebera em seu contra-cheque, em agosto de 2002, verbas pagas por força de outras decisões judiciais, as quais não sofreram tributação na fonte, dada sua condição de portador de moléstia prevista na lei tal, o que corroboraria os seus argumentos. No presente caso, a própria retenção na fonte de 3% teria sido indevida, pois, de acordo com o Manual da Receita Federal, pergunta tal, fica dispensada a retenção na fonte sobre verbas pagas por decisão judicial quando o beneficiário informar que se trata de rendimentos isentos. Caberia também a aplicação retroativa da instrução normativa número tal, que estabelece a tributação exclusiva na fonte de 3% para rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente, por se tratar de norma mais benéfica. Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente. Ele apresenta impugnação, o recorrente interpôs recurso, tal, em suma, reitera os argumentos da impugnação. Bom, no mérito, rejeito a alegação de que os rendimentos reputados omitidos seriam isentos por se tratar de portador de moléstia grave ao teor do então vigente artigo 39, incisos tais. Ocorre que a própria defesa afirma tratar-se de verba paga judicialmente referente ao período em que esteve injustamente afastado de seu cargo, em data anterior à aposentadoria. Assim, ainda que recebidos após o advento da aposentadoria, não tem essa natureza e não autoriza a isenção pretendida. O requerente requer ainda que os rendimentos em questão sejam tributados exclusivamente na fonte, por terem sido recebidos acumuladamente. Em que pese não haver nos autos documentos pertinentes à ação judicial, presumindo-se tenham sido apresentados no curso da ação fiscal, ao teor da descrição dos fatos, em homenagem ao princípio da verdade material, efetuei pesquisa nos sistemas informatizados do TRF Terceira Região, de consulta pública, constatando que o interessado e outros moveram ação contra a União, com o objetivo de obter reintegração no cargo público, logrando êxito, conforme se depreende do acordo proferido na apelação civil número tal, assim emendado. Aí o que diz? Os servidores públicos da União fazem jus à reversão ao serviço ativo, inconstitucional do dispositivo que os aposenta compulsoriamente, apelo que nega provimento. Bom, o voto contador do referido acordo manteve a decisão apelada, que determinara a reintegração do interessado ao cargo e o pagamento das verbas salariais atrasadas. Em pesquisa aos autos,
em que se processou a execução do referido julgado, processo número tal, constatei a expedição de precatórios em 2009, o que é compatível com o alegado recebimento de rendimentos acumulados decorrente de decisão da Justiça Federal no calendário de 2010. A que se refere o lançamento, vídeo e extrato dos andamentos processuais. Aí tem vários requisitórios de pagamento aqui, um deles é do contribuinte. Foi possível constatar ainda que o precatório pertinente ao interessado foi registrado no TRF3 no valor original de 634 mil e tal, tendo sido pago vídeo extrato abaixo. Aí isso é o extrato aqui da execução desse precatório. Aqui não diz a data do pagamento, mas diz que foi pago, entendeu? A diferença entre o valor do rendimento reputado emitido e o valor consignado no precatório é compatível com a atualização monetária do valor inscrito. Isso posto, evidenciado que os rendimentos reputados emitidos foram recebidos acumuladamente no ano calendário 2010, considerando ainda não ser aplicável a esse período a regra do artigo 12 da Lei 7.703 de 98, dada a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, a tributação dá-se necessariamente pela regra do artigo 12A da referida lei. Com base no exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para que o imposto devido sobre os rendimentos omitidos sejam calculados com base no artigo 12A da lei tal. É o meu voto. Ok. Algum questionamento? Doutor João. Parabéns pelo voto, doutor Paulo. Eu acompanho integralmente. A gente teve vários casos desses, inclusive colegas da Receita, que igualzinho, eles já entraram e aposentaram. Mas o rendimento, não é, a natureza do rendimento não é aposentadoria. Acompanho. Doutor Wesley. Tá saindo. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 130, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para que o imposto devido sobre os rendimentos omitidos sejam calculados com base no artigo 12A da Lei 7713 de 1998. 131, relatoria do Dr. Kleber, César Roberto Rocha. César Roberto Rocha Lobo, trata-se de auto de infração do ano calendário 2005, foram tributados rendimentos revelados por gastos com cartão de crédito superiores aos rendimentos declarados, o qual resultou a pagar imposto por não ter o autuado comprovado a origem do recurso que serviram para quitar as faturas de cartão de crédito em seu nome. Certificado, o contribuinte apresentou, vou ter recurso voluntário de novo aqui, foi impugnação, né? Onde alega o seguinte: argumenta, em síntese, que os gastos com passagem de clientes da sua empresa Lobotu Viagens e Turismo Limitado foram faturados em seu cartão pessoal. Os pagamentos dessas despesas foram efetuados com recurso originário da sua empresa, depositados em sua conta pessoal. Em virtude da informalidade na gestão dos negócios, os cheques recebidos dos clientes eram, às vezes, depositados diretamente em sua conta pessoal. Apresenta a relação dos clientes e seus gastos, cópia de cheque, recibo de depósito, cópia de recibos, boletos de passagens aéreas. Então, é gasto do cartão de crédito. Ele alega que comprava as passagens para os clientes, em nome da empresa, né? Então, o recurso é tempestivo e atende os requisitos da admissibilidade. Como não houve na apresentação de nada de novo, eu fico com o voto da DRJ. Os documentos apresentados pelo contribuinte não comprovam as suas alegações de que os recursos da sua empresa tenham servido para suprir os pagamentos das faturas de seu cartão de crédito. Não traz escrituração da pessoa jurídica e documentos correspondentes comprovando o registro regular dessas operações e dos repasses desses recursos. Não comprova, enfim, que se trata de recursos regulares, regularmente tributados. Analisando os extratos dos cartões de crédito, verifica que não há apenas compra de passagens, mas pagamentos praticamente todos os meses de despesas como hotéis,
hotéis, despesas pessoais, roupas, etc. Várias despesas aqui. Despesas de caráter pessoal que por si sós se explicam a compra das inúmeras passagens aéreas, não para clientes, como alegam impugnantes, mas para si próprio ou seus dependentes. Não há, portanto, qualquer prova que vincule os gastos dos cartões aos negócios de sua empresa, mesmo porque não foram apresentados registros regulares da pessoa jurídica das alegadas operações. E se parte dos cheques do cliente da sua empresa foram depositados em sua conta pessoal, salvo prova em contrário, é lícito presumir que se trata de rendimentos pagos a si próprio pela pessoa jurídica, o que, nesse caso, apenas confirma a presunção legal em que se baseia o lançamento. Na alegação prática de sonegação fiscal por meio de atividade empresarial não declarada, ou movimentação de recursos não contabilizados não pode ser motivo para que não se aplique a lei que presume a opção de rendimento os gastos com cartão de crédito não respaldados pelo rendimento declarado. Mesmo que o sócio comprovasse que os depósitos são créditos em sua conta de recursos regulares da pessoa jurídica, o que não foi comprovado, caberia comprovar a motivação de tais pagamentos, que de outra forma se presume rendimentos tributáveis e não opera inversão do ônus da prova. Cita aqui o artigo 302 do Regulamento do Imposto de Renda. Enfim, ele alega que a empresa depositava em sua conta para ele fazer face às despesas com compras de passagem dos seus clientes, né, e não comprova por o retorno à empresa por meio de uma regular escrituração ou comprovação dos depósitos efetuados pelos clientes na sua conta e que esses depósitos voltaram para a empresa, né? Então, tais despesas devem ser consideradas como os gastos efetivamente incorridos pelo recorrente e considerados como rendimentos omitidos no ano calendário. Do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso. Esse é o voto. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Eu acompanho o relator, só lembrando que o senhor disse que, dado que ele usou os recursos depositados em sua conta para comprar passagem para si, por exemplo, que isso admite a presunção de que o rendimento é dele. Eu vou mais longe. Isso, para mim, não é nem caso de presunção, o rendimento é dele. Caiu na conta dele e ele usufruiu para si, não tem como provar, não tem prova mais direta de que é o rendimento próprio. Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho, presidente. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 131. 132 também do Dr. Kleber. Isaac Chedid. Saúde. Isaac, só um momento. Isaac Chedid, Saúde. A notificação de lançamento relativa ao imposto de renda da pessoa física de exercício de 2009, em decorrência da omissão de rendimentos com e sem vínculo empregatício informados em DIRF. Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de acordo com o relatório do órgão recorrido. É sócio da empresa Isaac Saúde Advocacia S.A., tem aí o CNPJ, com registro na OAB. Na época, os sócios possuíam um crédito de honorários a vencer em 1 de 10 de 2001 no valor de R$ 92.630, cujo devedor era o Independente Grêmio Atlético de Amadores. Tal crédito foi cedido à pessoa jurídica em 21 de 9 de 91, em 21 de 9 de 91. Em 28 de 7 de 2008, adjudicou o imóvel que garantia a execução pelo valor principal, correção monetária mais juros, de R$ 186 mil, avaliado pelo fisco para fim de TBI, em 294 mil. O referido imóvel foi transferido por escritura pública de conta e venda pelo valor de 186 mil, a Treve Parte de Empreendimentos Imobiliários Limitada, pelo valor de 186 mil.
Conforme o balancete analítico da IPJ 2009, o resultado financeiro da transação imobiliária em sua integralidade foi transferido à cessionária do crédito Isaac Chedid Saúde Advocacia S.A. O valor original do crédito de 92 mil foi atualizado em 178 mil. Todavia, declarou o valor total da alienação, 186 mil, principal mais juros, sendo expurgado os juros. Vamos ver aqui que ele acha que os juros não são tributados. Recentes e reiteradas jurisprudências do STJ pacificaram o entendimento de que os juros moratórios decorrentes de inadimplemento não se constituem em renda, não se havendo, portanto, a incidência do imposto de renda. Transcreve o dispositivo do Código Civil e trecho do acordo do STJ e requer a produção de prova documental complementar, testemunhal, pericial e afins. Então, por ser tempestivo, e o recorrente alega o seguinte, então, é sócio de uma empresa de advocacia, Isaac Chedid, com registro tal, aqui é o seguinte, ele alega que esses 92.630 recebido a título de honorários de advogado, foi cedido à empresa Isaac Saúde Advocacia. Na realidade, esse pagamento, foi feito por adjudicação de um imóvel, e depois foi alienado, por 186 mil, mas ele considera só os 92 mil, o valor originário, porque ele acha que a parte dos juros não deve ser tributada. A juros do inadimplemento, no pagamento dos honorários, no recebimento dos honorários, essa diferença entre quando os honorários eram devidos até a alienação do imóvel adjudicado por 186 mil. Então, aqui o litígio restringe-se à tributação desse montante, 294 mil, que foi o valor, o fisco municipal atribuiu 294 para fim de TBI, ao ferido do Independente Grêmio Atlético Amadores informado em DIF. É só essa, que tem outra omissão de 2017 que ele não questiona. A autoridade fiscal lançou, então, como omissão de rendimentos, esse valor recebido, que ele alega que transferiu da pessoa física. Os rendimentos são decorrentes da ação de título executivo judicial referente a honorários advocatícios, no qual o contribuinte atuou como autor da ação. Fundamentando-se de que, quando o recebimento dos honorários já havia sido constituída a sociedade de advogados e também arguindo que o crédito de honorários decorrente de atuação anteriores foram a eles cedidos conforme cessão de verba honoratícia, o documento que tem aqui é um documento de próprio punho do Isaac, pessoa física, advogado, e que ele atesta que transfere, esse cessão de verba, ele atesta que transfere para Isaac Chedid Advocacia. Os honorários advocatícios são de natureza tributável, isso é inquestionável. A questão a ser enfrentada é a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, se pessoa física advogada ou a pessoa jurídica. Cita aqui os artigos 43 e 45 do CTN, sobre a questão da incidência do imposto de renda, sobre rendimentos de qualquer natureza. No caso, o contribuinte foi o único advogado a atuar na ação, e ele oferiu os honorários advocatícios. Portanto, ele, pessoa física, é o sujeito passivo da obrigação tributária. Esclareça-se que o fato de ter cedido os honorários para a pessoa jurídica, da qual é sócio, documento de folha 13 que eu falei, documentos, apenas a cessão, é apenas um documento do advogado cedendo para a empresa. Não caracteriza a natureza dos rendimentos, nem o polo passivo da obrigação tributária. Também o fato de ter havido a adjudicação do imóvel, que trata da ficha de matrícula, número tal, em nome do adquirente Isaac Chedid Saúde, pelo valor de 290 mil, em nada modifica o fato gerador do imposto de renda, qual seja o recebimento de honorários. Além do mais, o contribuinte e seu cônjuge figuram como únicos adquirentes do imóvel. Salientes que não há nos autos qualquer documento de transferência dos honorários, ainda que recebidos em imóveis do contribuinte para a sociedade de advogados. Os lançamentos contábeis sem os documentos que serviram de base para o registro não servem como prova de transferência dos honorários recebidos pelo contribuinte. Cita aqui o artigo 123 do CTN, né, salvo disposição em contrário, as convenções particulares relativas pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública. Frisa-se que o interessado poderia até ceder, até doar os honorários a terceiro. Todavia, a tributação se daria na pessoa física do cedente doador.
E quanto aos juros incidentes sobre os honorários auferidos, os quais o interessado entende não serem tributados, o artigo 55 da Lei 4.506, de 64, diz: os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que resultaram de sentença e qualquer outra indenizações por atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes isentos ou não tributáveis, né, são tributáveis, de acordo com esse artigo 55. Portanto, para fim de incidência do imposto, o valor da atualização monetária dos rendimentos acompanha. Desta forma, estando devidamente comprovado nos autos que o interessado auferiu no ano calendário de 2008 honorários advocatícios no total de 294 mil, é de se manter a tributação de tal montante nos termos do artigo 1, inciso 1 do artigo 45 do RI. E essa decisão aqui, eu completo, tem precedentes no caso, como exemplo, esse acórdão aqui, né, que teve a seguinte emenda. Daí a emenda: rendimentos honorários advocativos, tributação na pessoa do beneficiário prestador do serviço. E o sujeito passivo definido em lei, acordo entre as partes, e incabível como oposição ao ofício. Então, o que se tem aqui é que o advogado entrou com ação para recebimento dos honorários e recebeu um imóvel que ele alega que cedeu os honorários para a sociedade de advogados, para advogados, Shedid de advogados, né, na forma do imóvel avaliado em 294 mil, que ele cedeu. Então ele quer que seja tributado na empresa e não nele, o que é incabível. Do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso. Eu fiquei só pensando o seguinte: ele questiona a questão do imposto de renda sobre os juros? Questiona, mas não é aquele juro de trabalhista, não. É porque foi pago em atraso os honorários. A justiça decidiu, ele recebeu em atraso, teve que adjudicar o imóvel. Entendi. Então não é o caso daquele despacho lá, não. Não. Ok. Eu tenho dúvida se não é o caso, viu? Eu também tô olhando até o recurso. Qualquer juro recebido por pessoa física está naquele... Eu também entendia que era isso, que não era, que era todo e qualquer juros. Questionou o imposto de renda sobre juros, seja qual que é ele. Aqui é o juro no atraso, e não no atraso foi decidido na decisão. Aquele juro que fala, né, é os juros desde o valor que eles estão pedindo, por exemplo, de 2004 para cá, é corrigido. Aqui teve a decisão judicial que ele devia 92 mil de honorários advocatícios, que não foi pago. Quando foi pago, estava 180 e tantos. Eu acho que não é o caso, não. Eu acho que é justamente o caso. Não é não? Ali, sim. Vamos ver se o doutor João... Eu entendo que é o caso. Eu acho que é. A decisão do ministro, acho que é o Marco Aurélio, né, que determinou a suspensão, foi com relação à incidência de imposto de renda sobre qualquer parcela de juros por liquidação em atraso da decisão judicial. Seja esse juro aquele reconhecido dos fatos decididos na decisão até o pronunciamento da decisão, seja, ao meu ver, ou a partir daí até o efetivo pagamento, porque a natureza eu acho que é a mesma, né? Eu não consigo ver a natureza diferente. O que eu entendia naquele outro é que, por exemplo, se a gente entrar com uma ação hoje contra o nosso empregador Receita para um crédito de 2008, então a gente é vencedor, ele é corrigido até aqui. Isso. São juros condenatórios. Sim, esse não tem dúvida. No caso aqui, ele ganhou 92 mil reais. Não foi uma coisa anterior, não. Ele ganhou 92 mil de honorários. O cara não tinha dinheiro para pagar, teve que adjudicar um imóvel. Atualizou até a data da venda, da adjudicação do imóvel, estava em 186 mil. Eu não sei, doutor Paulo, o senhor que, assim como a doutora Sheila tem olhos de lince, o senhor está olhando aí a decisão do STF? É aquele tema 808? Acho que não é 808. Não, doutor Maurício, espera aí, deixa eu olhar aqui. Deixa eu procurar aqui.
Procurar. Paulo está falando, mas está sem som. Paulo, liga o microfone, Paulo. Oh, desculpa. O que foi encaminhado para a Receita é o seguinte: suspensão dos procedimentos aderindo no âmbito da Receita referente tão somente processo administrativo que controvérsia instaurada a ser na incidência do imposto de renda sobre juros moratórios recebidos por pessoas físicas, objeto do tema 808 de repercussão geral. Aí onde eu acho esse tema 808 para ver o... Eu leio já aqui para você, ó. Muito bem, doutor Maurício. O 808 diz o seguinte, ó. O 808, incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebido por pessoa física. Ementa. Tributário, repercussão geral, recurso extraordinário, incidência do imposto de renda da pessoa física, juro de mora, artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 7.713 e artigo 43, inciso 2, parágrafo 1º do CTN. Anterior negativa de repercussão, modificação da posição em face da superveniente declaração de inconstitucionalidade de lei federal por Tribunal Regional Federal. Qual foi o dispositivo da lei que citou aí? Lei 7? É o 713. parágrafo 1º da 7.713. Qual o dispositivo da 7.713? Terceiro parágrafo 1º. Artigo 3º, parágrafo 1º. Tem um detalhe, gente. A questão se refere apenas aos juros de mora recebidos, incidentes posteriores sobre juros de mora incidentes nos pagamentos de rendimentos recebidos acumuladamente, que não é o caso. Não, a repercussão está delimitada, é isso? Está nesse termo, a decisão está aí, inteiro teor da decisão. Eu sei que foi na época, na ocasião que declinaram a suspensão, eles mandaram um ofício, o STF mandou um ofício. Estou com o ofício aberto, né? Aqui, ó. Estou com o ofício aberto, quer saber? Não sei. Eu estou lendo a decisão aqui do ministro Marco Aurélio. Leia o ofício, vamos ver como está. Não sei se isso é o ofício. Acho que é isso, eu falo. Defiro o ingresso do Ministério Público do Estado de Goiás na qualidade de amicus curiae e determino de ofício, nos termos do artigo 1035, parágrafo 5º do CPC, a suspensão do processamento de todos os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos que tramitem no território nacional e versem sobre incidência ou não de imposto de renda sobre juros moratórios recebidos por pessoa física. Tema 808 do STF. Defiro com base no poder geral de cautela o pedido formulado na petição 53.053/18 a fim de também suspender o processamento de todos os processos administrativos tributários da Receita Federal pendentes que tramitem no território nacional e versem sobre a mesma matéria indicada no item 2 dessa decisão. Isso foi o tema ou eu estou lendo um e-mail? Esse é o ofício que mandaram. Então é no e-mail, eu estou vendo no e-mail. Quando entra no tema aí, no site do STF, tem o inteiro teor da decisão. Então é isso mesmo. Consigno que não corre prescrição dos créditos tributários discutidos nos aludidos processos judiciais e procedimentos administrativos. Dias Toffoli, foi ele. Tem a decisão dele. Fala quaisquer processos. Não, sim, eu acho que tem que suspender, sim, tem razão. Embora a matéria do caso da repercussão geral trate de juros sobre RRA, rendimentos recebidos acumuladamente, a ordem judicial foi no sentido de não julgar nenhum processo que tenha incidência de imposto sobre juros. Eu, por segurança, não julgaria. Também não. Então, vamos fazer uma resolução de sobrestamento aqui, pedindo para ser sobrestado. Na verdade, aqui ia ter que retirar de pauta. Aí eu acho a melhor solução. Bom, então eu posso conversar com a Elaine sobre esse processo. A gente faz o seguinte, deixa ele com vista em mesa. Vista em mesa, Daqui a pouquinho dá para resolver esse processo. Vamos passar para frente? Isso, a gente tira uma vista e decide exatamente o que daqui a pouquinho. Tá. Vamos passar para o próximo.
133. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio Vasconcelos Lemos. Trata-se de autoinfração referente ao imposto de renda da pessoa física no calendário de 2005, apurado com base em gastos faturados em cartão de crédito superiores aos rendimentos declarados. Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte: argumenta preliminarmente que houve cerceamento de direito de defesa porque foram utilizadas provas emprestadas e não foram intimadas a comprovar especificamente as despesas em nome de terceiros, mas sim as despesas dos cartões de forma genérica, quando os próprios extratos indicavam gastos de outros usuários. O mérito argumenta que estes usuários e seus familiares lhe ressarciam os valores faturados em seu nome, no total de 57 mil. Outra parte seriam despesas de viagem que realizara para se deslocar entre as diversas filiais da empresa Lemos Passos Alimentação e Terceirização de Serviços, em um total de 28 mil. Também essas despesas lhe teriam sido ressarcidas. Para comprovar, apresenta a cópia da escrituração contábil da empresa. O TRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário. Conformado, o contribuinte apresenta o seguinte recurso voluntário: os argumentos esposados na impugnação são ratificados nesse recurso, como aqui fossem transcritos. Houve sim legítimo cerceamento de direito de defesa, inclusive por quebra de sigilo, sem autorização judicial para tal levantamento via informações sigilosas exigidas pelo órgão fiscalizador junto às entidades apontadas. Um absurdo. Trata-se de um cartão de crédito coletivo com seus familiares que sequer foram intimados a prestar esclarecimento a respeito, inclusive ressarcimento das quantias da responsabilidade de cada um deles. Mais gritante deve-se ressaltar o reembolso também efetivado pela empresa Lemos Passos Alimentação e Terceirização, um total de 28 mil, para comprovar de que se não foi negado pelo relator, cópia da escrituração contábil da mesma, onde se extrai a comprovação tácita e irrevogável. É sábio que sequer a Lemos Passos Alimentação foi solicitada a ratificar ou não a veracidade do assunto. O chavão tão do gosto dos ilustres auditores, seja documentação hábil e idônea, não deve prevalecer em todos os títulos e situações. É de convite desse recurso sentir as razões de voto do ilustre relator e na contabilidade da Lemos Passos Alimentação e Terceirização, e não constar o reembolso óbvio das despesas escrituradas idênticas ou expressas na fatura emergente do cartão elaboradas mensalmente. Do direito, socorre também, além do que já expressou no capítulo dos fatos, a unilateralidade dos acordos que emanam das delegacias de julgamento, que no assodamento de penalizar o contribuinte, agem em seus arrazoados bitolados sem qualquer consideração ou análise mais acurada e bilateral, pois o norte das decisões é manter a autuação. Também é ilegalidade na sua apuração, seja que tipo for. Requer o recorrente que este egrégio conselho dê um basta atrás procedimentos e que seja anulada a autuação por legítimo cerceamento de direito de defesa e de justiça. Então, esse aqui foi o relatório, né? Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Preliminarmente, da alegação de cerceamento de direito de defesa. O contribuinte alega que houve sim legítimo cerceamento de direito de defesa, inclusive por quebra de sigilo sem autorização judicial. Para tal levantamento, via informações sigilosas exigidas pelo órgão fiscalizador junto às entidades apontadas. Ora, o acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo, mas simples transferência deste. Porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal, a que se obrigam os agentes fiscais. Além de que, somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instala o litígio entre o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa. Portanto, rejeita-se a preliminar. O mérito. O recorrente alega que os gastos dos seus cartões de crédito não podem ser base para acréscimo patrimonial descoberto em sinais exterior de riqueza, tendo em vista que trata de cartão de crédito coletivo com seus familiares, bem como despesa realizada em nome da empresa Lemos Passos Alimentação. Não assiste razão ao recorrente, está aqui o artigo 43 do CTN, as rendas e custo de renda independe da denominação da receita ou do rendimento. A leitura dos dispositivos legais acima é suficiente para a conclusão de que gastos com cartão de crédito se constituem dispêndios que devem ser amparados no rendimento declarado, sob pena de serem considerados acréscimos patrimoniais a descoberta, sujeito à incidência do imposto de renda. Assim, embora tenha um recorrente alegado que os cartões eram utilizados por familiares, não foram apresentados documentos bancários coincidentes em datas e valores com as datas de pagamento das faturas de cartão de crédito. O comprovante de pagamento de folha 140 não comprova que o pagamento do cartão foi arcado por outra pessoa, por não haver correspondência com qualquer das faturas apresentadas.
Com relação à escrituração contábil da empresa Lemos Passos, não foram apresentados documentos bancários coincidentes em datas e valores com as datas de pagamento das faturas, e guardam coincidência entre os valores dos gastos em nome da empresa pelo recorrente com os valores constantes na fatura. Portanto, tais despesas devem ser consideradas como os gastos efetivamente incorridos pelo impugnante e considerados como rendimento no ano calendário de 2005. O exposto, voto por rejeitar preliminar e negar provimento ao recurso. Já estou no escuro. Ok, vamos só tentar finalizar aqui, acho que o apoio quer falar, mas aqui acho que a gente resolve rapidamente e já finaliza a sessão. Alguém tem algum questionamento nesse processo? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, esse item 133 ficou acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Fabiana, você queria falar? Presidente, eu preciso encerrar a gravação. Sim, nós vamos encerrar agora a sessão também. Pode parar a gravação.